Bom dia, gente! Quem está feliz de estar aqui hoje? Eu estou muito feliz, para mim é uma honra. Dani, obrigada pelo convite. Já mando um abraço também do meu marido. Eu sou casada com o Michel Piragini, não sei se vocês conhecem, ele já veio aqui algumas vezes. E a nossa igreja ama essa igreja de paixão. Eu amo demais o pastor Paulo, a Ju. E para mim é uma grande honra estar aqui meditando na palavra de Deus, nesse encontro tão especial, onde mulheres se encontram para aprender mais do Senhor. E eu sou muito privilegiada de poder levar a palavra de Deus. Eu só peço ao Senhor para Ele me usar. Eu sou apenas uma ferramenta, mas se o Espírito Santo te convencer hoje, essa mensagem entrar no seu coração, eu tenho certeza que você vai ter a sua vida transformada. Para você que não me conhece, então, eu sou a Sil, sou casada com o Michel, que eu já falei. Eu sou mãe do Benício, que agora está com 9 anos, a Nina, de 7, e de um bebezinho, que eu ainda não sei se é menino ou menino. Estou nessa alegria. Eu já conto mais para vocês essa história. Falei, Deus, não faz eu acordar enjoada hoje que eu tenho que pregar. E eu estou super bem, gente, olha só que benção. Eu sou formada em teologia, sou formada em balé clássico. Tive por 14 anos a minha escola de dança. Era uma grande paixão da minha vida mesmo. O Senhor usou por muito tempo a arte na minha vida para que eu falasse do Evangelho, para que a gente proclamasse a verdade de Deus através da dança, da arte. Mas em 2020 Ele pediu para eu entregar isso. Eu passei por um tempo de renúncia, eu passei por um tempo em que o Senhor estava mudando as minhas prioridades. Sabe quando Deus tira todas as peças e começa a encaixar do jeito dele? Isso dói. A gente chora, a gente sofre, a gente fica com medo de estar entendendo errado. Mas aquele processo todo me levou ainda mais perto do Senhor. E não somente do Senhor, mas Ele me levou de volta para casa. Então eu sou uma mãe apaixonada. Eu dou graças a Deus que eu posso criar os meus filhos de pertinho. Hoje eles são o meu principal ministério, minhas principais ovelhas. E é por isso, inclusive, que eu vou sair correndo, né, Dani? Porque eu tenho um compromisso muito importante em Curitiba. Não é uma conferência de líderes, não é um congresso de mulheres. É uma apresentação que dura menos de 1 minuto. Mas é a primeira apresentação de competição de ginástica rítmica da minha filha. E eu tenho que estar lá, porque essa mocinha, ela precisa que a mamãe esteja ali aplaudindo. Então eu já peço desculpas que eu vou ter que sair correndo. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos para a palavra de Deus. Eu queria que você repetisse para a mulher que está do seu lado assim: água fácil não forma árvores fortes. Isso, agora repete para você mesma: água fácil não forma árvores fortes. Essa frase é de uma historinha que eu tive que contar esses dias para o meu filho. A gente está nesse ano muitas mudanças. Ele saiu, ele estudava à tarde, eu ia mudar ele para de manhã, ia se separar dos amigos. Mãe que já passou por isso sabe que ele sofre, a gente sofre junto. E todo dia que eu ia buscar o meu filho da escola, ele começava a chorar, ele começava a falar: eu não estou feliz, mamãe. Eu estou triste, eu não sei fazer amigos novos e eu quero voltar com os meus amigos. E por diversos motivos eu entendia e tenho plena convicção de que o Senhor queria que eu mudasse ele para de manhã. Só que não é fácil você ouvir o teu filho falar: eu estou triste, mamãe, e chorar toda vez que eu buscava ele da escola. Então eu fui orar, falei: Senhor, me ajuda. Será que eu entendi errado? Será que eu estou apressando? E coitado do Beni, ele está sofrendo. E quando eu fui orar, a palavra que Deus me deu era firmeza. Se mantenha firme, eu estou tornando o Benício uma árvore forte. Então eu tive que chamar meu filho para conversar e contei essa historinha para ele. A historinha é simples. Existia um menino que tinha um vizinho que era um médico e gostava muito de plantar árvores. E esse médico, ele começou a preparar aquela terra, colocou as sementes, só que o menininho percebeu que esse médico nunca regava aquelas mudas. E ele falava: mas como assim? Por que ele nunca rega isso? E ele não se aguentou de curiosidade um dia e foi perguntar para o médico: olha, eu já percebi que você, estava ali cuidando, mas por que você nunca rega essas plantas? E o médico olhou para ele e falou assim: sabe o que acontece? Se eu começar a regar, elas vão se acostumar a receber essa água fácil,
E as árvores vão crescer, mas não vão durar muito. Elas não vão crescer tanto. Elas não vão ter raízes tão profundas. Se eu não dou tanta água fácil para elas, elas vão ter que se esforçar e elas vão colocando as raízes mais profundas para procurar água lá embaixo, lá no subsolo. E isso tudo faz com que essas raízes sejam fortes. E aí ele olhou para o menininho e falou: água fácil não forma árvore forte. O menininho não se convenceu tanto dessa história. O tempo passou, ele mudou de país e depois de muitos e muitos anos, ele já um senhor voltou para a casa onde ele morava, curioso para saber o que tinha acontecido com aquelas árvores do médico. E era um tempo de frio e ele foi chegando e muitas árvores já tinham caído, outras estavam já com vários galhos quebrados, mas quando ele chegou perto daquela casa do vizinho, era uma floresta e árvores fortes, árvores enormes, e ele lembrou: é verdade, água fácil não forma árvores fortes. Naquele dia, enquanto eu explicava para o meu filho, eu estava falando: filho, você quer ser uma árvore fraca ou uma árvore forte? Eu quero ser forte, mamãe. Então, meu filho, você vai ter que enfrentar isso. Isso é só uma pequena pressão das pressões que virão. Se você não aguenta mudar o seu turno escolar, você não vai aguentar pressões maiores, filho. Deus te escolheu. Deus tem um chamado para a tua vida. Você vai ser um embaixador do Senhor Jesus nesse mundo. Você precisa se manter firme. E eu e meu filho, a gente começou a se abraçar, ele começou a chorar. E eu pude ministrar na vida dele. E hoje eu estou aqui para falar para você: ei, fica firme. A água fácil não vai te transformar numa árvore forte. A água fácil não vai transformar você numa mulher frutífera. Na primeira provação você vai cair. Na primeira dificuldade você vai desistir. Não se acostume com as águas rasas. Isaías 45 diz: eu irei adiante de você e aplanarei os montes. Darei a vocês tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que todos saibam que eu sou o Senhor e eu a convoco pelo nome. Por amor ao meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu te chamo pelo nome hoje e te dou um título de honra, embora você não me reconheça. Eu te fortalecerei, diz o Senhor, para que desde o nascente até o poente todos saibam que não há outro Deus além de mim. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu promovo a paz, eu causo a desgraça, porque eu sou o Senhor e eu posso todas as coisas. Você pode começar a engrandecer o Senhor pelas águas difíceis. Comece a falar: Senhor, eu quero essas riquezas armazenadas em locais secretos. Eu não quero água fácil. Eu não quero me contentar com o que eu já conheço. Eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Levante os seus braços, comece a pedir ao Senhor: Pai querido, me mostra esses tesouros que estão escondidos. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus olhos para que o Senhor me transforme numa árvore forte. Eu não quero me contentar com água fácil. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Ai, meu Deus, eu tenho que correr, né, Dani? Socorro, vamos lá. Eu gostaria de ensinar hoje para vocês sobre uma mulher que, para mim, é uma árvore forte. Eu olho para a história dela na Bíblia e eu falo: essa mulher, ela é forte. Ela não era um galinho, ela não era um raminho. Essa mulher tinha raízes profundas, uma árvore forte. Só que antes de tudo, nós como mulheres precisamos alinhar o que é ser uma mulher forte. Qual é a origem da nossa força? Aliás, será que nós temos algum tipo de força? Será que a nossa força está realmente por ser mulher? Será que a nossa força está em aguentar um parto normal? Ou a nossa força está em aguentar uma cólica, as mudanças hormonais? Ou aguentar uma gripe sem precisar parar de trabalhar? Será que a nossa força está em conciliar marido, casa, trabalho, ministério? Esses dias eu estava ali pensando como é que tinha sido a minha manhã. Eu lembro assim, eu pensei: eu vou acordar já mais cedo que todo mundo para eu poder ler minha Bíblia. Quando eu comecei a ler minha Bíblia, os meus filhos acordaram. Aí eu, não, tudo bem. Aí minha filha já começou: estou com fome, mamãe. Claro, filha, eu vou lá fazer o seu pãozinho.
Voltei para ler a minha Bíblia. O Michel, ai linda, não estou achando a minha camisa preta, você passa para mim? Não, claro, eu passo para você. Tá, volta a ler a Bíblia. Daí o Beni já acordou, mamãe, você fez pãozinho para a Nina? Faz para mim também. Claro, filho, eu faço pãozinho para você. E vai, e pega a camisa, e pega o pãozinho, e vai para isso. Vai. Eu sei que a minha manhã foi. E eu tinha feito um monte de coisas, Aí eu tenho certeza que enquanto eu falava, você começou a lembrar das tuas manhãs. E você falou assim, ai, se eu acordei mais cedo ainda. E eu não tive que fazer comida para 2 filhos, eu tenho 3. A outra já pensou assim, mas eu tenho 5. Você está achando dificuldade em cuidar de 2 crianças? Eu tenho 5. Mas você nem trabalha. E eu que tenho que entrar no trabalho, que pego 3 ônibus. Gente, a gente começa a entrar numa competição maluca. De quem é a que aguenta mais. De quem é a mulher que consegue fazer todas as coisas. A gente começa a achar que a força está realmente em mim e nas milhares de coisas que eu faço, porque eu sou muito boa. E eu entendo que nós mulheres, que a gente tem essa sede por demonstrar nossa força. Afinal, por muitos séculos, as mulheres foram taxadas de frágeis, elas não podiam participar de muitas coisas. A mulher muitas vezes era vista como burra, era vista como menos capaz. Só que nós começamos a entrar numa competição que não nos ajuda em nada em relação aos homens. Nós olhamos e falamos assim, temos 2 extremos. O primeiro extremo é, nós temos diferenças e isso me faz melhor que você. Então a diferença, eu sou melhor do que o homem porque eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou muito mais forte que você. E a gente começa a defender de uma forma pejorativa que homem e mulher são diferentes, ao invés de ver isso como uma riqueza que o Senhor nos deu. O outro extremo é, nós não temos diferença, todos podemos fazer tudo. É mentira. Nós somos iguais diante da criação de Deus. Todas nós, homens e mulheres, carregamos a glória de Deus, somos imagem e semelhança dele, mas somos diferentes. E há beleza nisso. Eu não vou conseguir fazer tudo o que você faz. E você não vai conseguir fazer tudo o que eu faço. E esses 2 extremos têm machucado as nossas gerações. Nós vemos meninas que não querem mais ser mães, não querem mais casar. Nós vemos homens que não sabem mais ser homem, não sabem mais ser provedor do seu lar, não sabem mais a bênção do que é ter um trabalho. E nessa luta da mulher para provar a sua força, a gente começou a achar que a gente é alguma coisa. Então, se o mundo não me defendeu, eu vou me defender. Eu vou provar o meu valor. Aí eu fui pesquisar algumas frases que a gente encontra na internet, principalmente Dia da Mulher. Eu amo Dia da Mulher. É cada pérola que surge assim nos posts. Eu gosto, eu trouxe algumas para você. Eu não sei se está indo as apresentações, a gente nem está olhando. A primeira frase é assim: a força da mulher não vem dos músculos, vem da sua própria persistência e resiliência. Mas a palavra de Deus diz em Efésios 2, 8, 9: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. A mulher diz, a diferença entre a mulher fraca e a mulher forte é que a primeira ainda não descobriu a força que ela mesma tem. Mas a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2:1, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios 11:30, se eu devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. A outra frase é, a tua força está em você escolher ser a mulher da sua vida. Eu acho ótima essa. Mas a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 12:9, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, pode ser até gostoso falar essas coisas. Talvez naquele momento você até, se achou um pouco. Mas isso não tem nada a ver com o que a Bíblia nos apresenta como a nossa condição diante de Deus. Romanos 3:23 vai dizer, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então olha para a mulher que está do seu lado e fala assim para ela, menos, bem menos. Você não é tudo isso não. Você está se achando muito. Deixa eu te falar, mulher, Deus vai te usar. Deus vai te dar força. Simplesmente porque Ele quer.
Porque a graça dele se manifestou na tua vida. Quantas daqui foram alvo da bondade de Deus? Quantas daqui olham para a sua vida e falam: o que eu estou fazendo aqui? Não era para eu estar aqui. Só você sabe tudo que você viveu, só você sabe tudo que você já enfrentou. Você realmente acha que isso vem de você? Que nós, mulheres, possamos entender que para ser uma mulher forte, enraizada, frutífera, eu preciso depender totalmente dele. E é isso que eu quero falar hoje. Abra sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 4. Lá tem uma mulher bem enraizada e bem forte, que com certeza você conhece a história dela. É a Débora. E eu queria estudar com você um pouquinho de onde que vinha essa força da Débora. De onde vinha todo esse chamado, esse ministério lindo que ela teve. Vamos ler Juízes, capítulo 4, de 1 a 9. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete e Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. A primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é que a força dela vinha do chamado e da autoridade dada por Deus. A gente vai ler ali Débora, uma profetisa. Antes dela ser chamada de esposa, de mãe, de chefe, de líder, ela foi chamada para ser serva de Deus, para ser uma profetisa. Ela falava em nome do Senhor. As pessoas ficavam impactadas, porque elas sabiam que Deus se revelava através da Débora. Não era por ela ser muito conhecida, muito intelectual, mas porque ela era autorizada pelo Senhor. Muitas mulheres hoje querem ser autorizadas por aquilo que fazem. Pelo seu papel como esposa, pelo seu papel como mãe, pelo cargo que exercem na igreja ou numa empresa. Mas elas se esquecem que antes delas serem tudo isso, antes da Débora ser mulher de Lapidote, ela precisava ser filha, ser serva de Deus, ser uma profetisa. Você e eu fomos escolhidas para uma vocação. Antes mesmo da gente nascer, antes de você estudar, antes de você fazer pós-graduação, mestrado, ou seja lá o que você fez, você foi escolhida para falar em nome dele. A única forma da liderança de Débora ser aceita por aquele povo era porque eles tinham certeza que Deus a tinha autorizado. Isso não vinha de uma força, isso não vinha de um incentivo por parte daquela cultura, muito pelo contrário. O contexto daquela época era muito diferente do nosso. Hoje a gente vê inúmeras líderes mulheres. Hoje nós vemos até mulheres governando países, nações importantes. Mas naquela época a mulher não tinha fala, era algo muito inusitado. Tanto que ela é a única juíza citada na Bíblia. Elas não tinham condições de liderar, não podiam falar em público. Muitas delas só podiam se dirigir apenas ao pai ou ao marido. A mulher não podia mostrar o seu rosto, ela vivia com o corpo coberto. Ela às vezes não podia nem comer à mesa junto com os homens, ela tinha que comer separado. Mas de repente o Senhor olha para aquela mulher e fala: eu vou te usar. E todos percebem que o chamado e a autoridade dela vinha de Deus e não da sua própria capacidade. Se Débora buscou ser cheia do Espírito,
Se Débora, apesar dos preconceitos e daqueles obstáculos, ela se colocou e se levantou para fazer a diferença, o que você está esperando para fazer isso? Deus já te chamou, Deus já te convocou pelo nome, Deus já te autorizou e você continua amedrontada, você continua com receio. Por quê? Porque você está confiando na sua própria força. Se é o Senhor que nos chama, vai, fale em nome dEle. Se é o Senhor que te autoriza, não fique com medo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não consegue ficar parada. Ela não consegue ficar na sua casa, de boa, tranquila. Quando ela descobre essa força que vem de Deus, ela toma o seu lugar, ela aceita o seu chamado. E todos que a olham percebem, ela foi autorizada pelo Senhor. A maior necessidade de hoje não são de pessoas capacitadas, de pessoas super intelectuais. A nossa igreja precisa de mulheres maduras. A nossa igreja precisa de mulheres autorizadas por Deus. A nossa igreja precisa de mulheres que parem de dar conselhos ruins. Mulheres que não dominam a palavra de Deus. Mulheres que falam coisas que vêm da boca dela e não vêm da palavra do Senhor. Não é bom conversar com uma mulher madura? Às vezes ela fala uma frase que muda toda a maneira como você está enxergando aquela situação. Não tem curso que faça isso, não tem pós-graduação que faça isso, é só a autoridade vinda de Deus que derrama isso na tua vida. O quanto você tem buscado isso? Você tem bebido em inúmeras fontes, mas não está bebendo na fonte principal que é o Senhor. Os títulos, os cursos são muito bons, gente, mas eles nunca podem substituir a unção de Deus sobre a tua vida. Sabe que quando meu marido assumiu uma igreja, foi em 2023 que ele assumiu a PIB, e é uma igreja muito grande. São mais de 20 mil membros, tem muitos campos, é uma igreja que agora acabou de completar 111 anos. Você se sente uma gotinha dentro de um universo muito grande. E eu lembro que logo que ele assumiu, eu já estava vivendo um tempo com o Senhor, desenvolvendo meu ministério, entendendo o que Ele tinha para mim. Mas claro que depois que ele assumiu, vem mais convites, vem mais oportunidades, normal. As pessoas querem ouvir a esposa do pastor falando. E na nossa conferência de carnaval, eu lembro que o líder veio e falou assim: Sil, eu quero que você pregue no sábado à tarde. E é uma conferência grande, vem bastante gente. Eu na hora aceitei, falei, claro, eu vou. Só que eu lembro que quando chegou no dia anterior, eu comecei a pensar, mas será que ele me convidou só porque eu sou a esposa do Michel? Por que ele me convidou? Eu não sei se era meus próprios pensamentos ou se era o próprio inimigo querendo me desanimar, mas eu comecei a entrar numa crise eu mesma, durante o louvor, assim. Eu falei, eu acho que, eu não sei se é para eu pregar amanhã. Não sei, Senhor, acho que agora, como é que eu vou saber quando as pessoas realmente querem ouvir aquilo que o Senhor está fazendo e quando querem chamar só porque eu sou esposa do Michel? E fiquei ali, coisa boba que a gente faz, né? Mulher é complicado. E aí o melhor foi o sinal que eu pedi. Aí eu estava lá nessa minha crise e eu vi que eles tinham lançado várias camisetas bem bonitas, umas camisetas bem legais assim. E eu pensei assim, Senhor, se é o Senhor que está me chamando para pregar amanhã, eu queria ganhar uma camiseta. Queria que alguém me desse de presente uma camiseta, que eu vou entender que é o Senhor falando, filha, eu que estou te autorizando. Aí eu peguei e falei, vou no banheiro. Quando eu estou subindo, veio o pastor, assim, um dos líderes com uma sacola. Oi, Sil, tudo bom? Queria te dar um presente. Tinha 10 camisetas. Eu olhei e só falei assim, Senhor, perdão, eu sei que foi o Senhor. Mas foi tão gostoso. Eu que estava ali começando, tentando entender por que estavam me chamando. O Senhor falando, filha, sou eu. E enquanto for eu que estiver te chamando, vá, sem medo. Nunca pense que é pela sua própria força. Então foi muito especial. Talvez você esteja precisando de um sinal. Peça ao Senhor, você está com medo, você está em dúvida do porquê algumas portas estão se abrindo. Comece a colocar na presença do Senhor o que o Senhor tem te chamado para fazer. É tão gostoso quando é Ele que nos autoriza.
Eu estava conversando com a minha filha esses dias, ela tem 7 anos e ela é muito artista. Ela gosta de tudo que é palco. Ela gosta de dançar, ela gosta de atuar, ela gosta de cantar. Sabe assim, é muito extrovertida. E esses dias ela estava no carro comigo e falou assim: ai mamãe, eu não sei por que eu não canto na igreja. Por que não me chamam para cantar no louvor da igreja? Aí eu tive uma oportunidade de ministrar na vida dela. E contei para ela a parábola que está lá em Lucas 14, que é uma parábola que eu levo para a minha vida e levo para a sua vida também, em relação a mulheres que estão ocupando lugares novos, né? Foi uma parábola que Jesus ministrou muito. Falei assim: filha, Jesus contou uma história, que quando você chega numa festa, não sente na primeira fileira, não sente no lugar de honra, porque o dono da festa pode chegar e ter um convidado mais importante que você e mandar você sentar lá no último lugar. E você vai ser envergonhada. Quando você chegar no lugar, sente na última fileira. Porque quando for o tempo certo, o próprio dono da festa te convida a sentar no lugar de honra. E eu falei: filha, você vai cantar na igreja. Você vai cantar na igreja, você vai poder dançar, você vai fazer. Mas quando o Senhor achar que o teu coração está preparado para isso, quando o Senhor achar que aquilo que você fizer é algo que engrandece o nome dele e não o seu, então leva isso para o teu coração, não se apresse. A gente vive num mundo que grita para a mulher: vai, ocupe os primeiros lugares, vamos lá, você tem que conquistar tudo. O que você está fazendo? Você submetendo a essa instituição, ao teu marido? O mundo está gritando para você: vai, ocupe o primeiro lugar. Mas o Senhor Jesus sempre nos ensinou: vá para a última fileira, porque sou eu que te autorizo. Todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A nossa força, a força que a Débora me ensina a buscar, é a força que vem do chamado e da autoridade de Deus. Amém? A segunda coisa que eu aprendo com a Débora é que a força dela estava no seu envolvimento com as pessoas. A palavra de Deus diz que ela se sentava debaixo de uma árvore para ouvir os problemas daquele povo, julgar aquelas causas, e aquilo não devia ser um trabalho fácil. Talvez você imagine assim, Débora num tapete, pessoas abanando, e ela sentada num trono, bem rainha, e respondendo as perguntas. Mas eu creio que a Débora merece mais crédito. A palavra de Deus diz em Juízes 5 que se levantou uma mãe em Israel. Alguns estudiosos vão falar que ali é só uma figura simbólica dela como mãe, mas outros falam que ela de fato era uma mãe. Ela era casada, e naquela época uma mulher que não tivesse filhos, ela era vista como uma mulher amaldiçoada. A Débora, como vocês sabem, ela era vista como uma mulher muito abençoada. Então, existem grandes e grandes chances da Débora também ser mãe. Agora você imagina sentar debaixo de uma árvore, com os filhos gritando, e você tendo que fazer a comida, e você tendo que cuidar da sua casa, e você tendo que ir lá todo dia separar um tempo para ouvir o problema dos outros. Débora tinha filho para cuidar, marido para cuidar, casa para cuidar, roupa para lavar, comida para fazer. E provavelmente ela não tinha nenhuma das tecnologias que nós temos hoje. Na maioria das vezes, ser mãe, esposa, cuidar da casa é algo que não ganha muito reconhecimento. O Senhor bem que podia ter colocado alguma coisa, assim, os detalhes dos afazeres domésticos da Débora que a gente ia gostar. Mas o fato é que tudo isso que a gente faz... Olha, eu nunca conheci uma mulher que entrou para o livro dos recordes por fazer o leitinho mais rápido. Ou porque fez o neném arrotar em menos de 5 segundos. Você não ganha um título especial porque você ensinou o seu filho que é errado empurrar a irmãzinha. Não existe uma medalha de honra para a esposa que passa bem a camisa do seu marido. Mães, esposas, elas não ganham comissão quando as notas dos filhos melhoram na escola. Elas não são promovidas, não são escolhidas a funcionária do mês. Então talvez por isso você menospreze tantas coisas do dia a dia que você faz. Você está envolvida com as pessoas, e isso é poderoso.
Você se envolve com seus filhos quando você arruma sua cama, ajuda ele numa tarefa, ensina para ele uma responsabilidade. Você se envolve com seu marido quando você presta atenção naquilo que ele quer comer, na roupa que tem que estar bem passada. Há poder no envolvimento, no deixar de ser egoísta. Eu só de imaginar a Débora, esposa e mãe, ainda tendo que ir lá debaixo da árvore e ficar ouvindo 1001 problemas das pessoas, eu admiro ainda mais. Com certeza o marido devia ver problema nisso, mas de novo, Débora, de novo você vai lá debaixo da árvore e ficar ouvindo um monte de problema desse povo complicado, que uma hora é crente, outra hora não é, uma hora confia em Deus, outra hora não é. Débora com certeza tinha muitos motivos para desistir. Por que se envolver com os problemas dos outros se eu já tenho tantos meus? Sabe, gente, eu creio que o Senhor levanta uma igreja hoje que se envolva, que se importe com a dor do outro. A gente vive num mundo frio. Quantas daqui viram várias cenas? Essa semana mesmo eu vi várias cenas de que vários carros passando, o assaltante batendo com uma barra de ferro, matou o homem e ninguém parava no carro. Uma outra menina sendo sequestrada e ninguém parava para impedir aquilo. As pessoas estão com medo de se envolver. É tanta desgraça, tanta coisa ruim que a gente escuta, que você fala assim, me deixa com os meus problemas, eu não quero ir lá debaixo da árvore e ficar ainda resolvendo o problema dos outros. Eu sou fruto de uma mulher que resolveu se envolver. Nós éramos os típicos católicos não praticantes. A gente falava que acreditava em Deus, mas nós não tínhamos nenhum relacionamento com o Senhor. Aí a minha irmã mais velha se converteu. Depois os meus pais se converteram. Meu pai teve um processo de conversão muito forte. Ele levou 8 tiros numa tentativa de assalto. E ele estava quase morrendo. Quando chegou no hospital, a pressão dele estava 4/2. Os médicos falaram para minha mãe, olha, acabou assim, não tem o que a gente possa fazer. E minha mãe era uma mulher que confiava muito no dinheiro que ela tinha. Nós tínhamos muito dinheiro na época. E a única coisa que ela levou para o hospital foi uma mala de dinheiro. E ela falava para a médica assim, quanto custa? Quanto custa? Eu quero o melhor médico, salva o meu marido. A médica falou, senhora, não é uma questão de dinheiro agora. Agora é uma questão se você acredita ou não. A minha mãe foi para o banheiro, ela se viu de pijama, descalça, naquela situação em que o dinheiro dela não valia de nada. E ela lembrou da Selma, uma mulher de Deus, que estava disposta a se envolver com gente que ela não conhecia. A Selma era colega de faculdade da minha mãe. Todo dia ela falava de Deus para minha mãe. Mari, você precisa de Jesus. Mari, você precisa de Jesus. Ela era muito mais nova que a minha mãe, ela não era casada, não tinha filhos. E a minha mãe contava todos os seus problemas para a Selma. A Selma falava assim para ela, vamos orar. Ela não sabia nem aconselhar. Só que ela orava todos os dias com a minha mãe. Todos os dias ela falava, você precisa de Jesus. Ela se importava. A minha mãe fez essa oração, se o Deus da Selma existe, salva o meu marido. Sabe quem foi a primeira pessoa a chegar no hospital às 3 horas da manhã? A Selma. Meu pai viveu um milagre, os médicos não entenderam. Dos 8 tiros, só um atingiu meu pai. Entrou embaixo do braço, passou 1 centímetro do pulmão, 1 centímetro da aorta, 1 centímetro do coração. Eu sei que desviou num ferrinho que ele tinha na boca, no dente, e saiu pela boca. Porque aquela bala era para ir direto para o cérebro e matar o meu pai na hora. Mas uma pessoa resolveu se envolver. Uma pessoa resolveu sentar embaixo de uma árvore e escutar os problemas dos outros. E toda uma família foi transformada. Se hoje eu estou aqui pregando, é porque a Selma resolveu se envolver. Quantas pessoas precisam dos teus ouvidos? Quantas mulheres estão morrendo ao teu lado? Mas você pensa, eu já tenho problema demais.
Nós precisamos nos envolver. O Senhor nos dá força quando a gente se importa com a dor do outro. Em Romanos 12, 9 e 16, a palavra de Deus vai dizer: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos, sirvam ao Senhor. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. O Senhor está levantando mulheres que choram, mulheres que se importam. Para de ficar procurando as tuas próprias conquistas. Ninguém ganha nada levantando uma bandeira para si mesma. Pare de ficar procurando o afastamento. O Senhor está nos chamando para a gente se envolver. Hoje Ele está falando aqui de desperta, Débora, desperta, Ana, desperta, Tatiana, desperta, Sofia, desperta, Mari, despertem, mulheres. Eu preciso que vocês chorem com aqueles que estão chorando. Nós precisamos sensibilizar o nosso coração. A força da Débora estava no seu envolvimento com as pessoas. E por último, a força da Débora estava em enxergar aquilo que ninguém via. Ah, como existe força na fé. Isso é fé. Eu creio e eu enxergo aquilo que ainda não aconteceu. Eu gosto porque esse contexto todo dessa história é muito assustador. Você já pensou Baraque? A gente julga Baraque de medroso, porque ele não quis já ir de primeira para enfrentar a batalha. Mas você pensa que Baraque foi chamado, a Débora era uma mulher, ele já devia ficar assim: será que essa mulher está realmente ouvindo bem a voz de Deus? Baraque escuta que agora Deus estava chamando ele e que Deus entregaria o exército de Jabim nas mãos dele. O exército desse rei tinha 900 carros de ferro. Eu fico imaginando Baraque olhando assim: mas essa mulher, ela está se confundindo, porque esse exército tem 900 carros de ferro. Israel estava sendo oprimido por esse rei durante 20 anos. Tudo que eles plantavam, eles tinham que dar para eles. Tudo que eles construíam, eles davam para esse exército. E agora o Senhor ia fazer eles saírem vitoriosos disso. Era muito impossível. O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que o capital de uma igreja não é o dinheiro, mas é a fé. A obra de Deus não se faz com aquilo que a gente vê, que a gente toca. A obra de Deus se faz com fé. Poucos conseguem enxergar aquilo que ninguém vê. Poucos conseguem andar pela fé, poucos conseguem dar passos sem saber o que vai acontecer. Você já pensou se Deus te contasse tudo o que você ia passar? Talvez você não vivesse várias coisas que você viveu com Deus. Ele te deu uma promessa, Ele te mostrou aonde você ia chegar, mas Ele não te mostrou tudo o que você ia passar no caminho. Porque Ele quer aumentar a nossa fé. Débora tinha mais do que uma convicção lógica, ela tinha a palavra de Deus. Ela olhou para Baraque e falou: vai. Quando Baraque olhou tudo aquilo, ela olha para ele e fala assim: não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Tipo, vai, Baraque, acredite nisso. A maneira como eu vou liderar minha casa, a maneira como eu vou liderar o meu trabalho, o meu ministério, tem que ser de acordo com as coisas que eu creio que o Senhor vai me dar. Ele não vai te dar tudo escrito, Ele não vai te dar passo a passo. Você precisa ter fé. Deus se agrada de uma forma maravilhosa quando nós caminhamos pela fé. Eu acho lindo porque o Senhor fez algo extraordinário para o povo de Israel ganhar a batalha. Ele mandou chuva. A palavra de Deus diz lá em Juízes 5, 20 e 21, as estrelas reunidas no céu se moveram, e aqueles rios que estavam na seca, de repente começou a chover, e os carros de guerra começaram a afundar. Eles não sabiam lutar sem os seus gigantes. Deus manda uma chuva, que deixa os 900 carros de ferro atolados. O povo começa a se desesperar, começa a descer do carro, um começa a matar o outro. E Baraque e Débora, vendo aquilo de longe, Débora fala: eu não disse?
Eu não falei que o Senhor ia te entregar o exército nas tuas mãos? A chuva complicou toda a tática do inimigo, porque o inexplicável de Deus é assim. Quantas de vocês já viveram o inexplicável de Deus? Você fala, é impossível, não sei como eu consegui esse emprego. É impossível, não sei como eu consegui fazer essa viagem. É impossível, não sei como eu consegui gerar esse filho. Eu quero ser uma improvável do Senhor. Eu quero ser alguém que as pessoas olhem e falem assim, mas não tem muita explicação. Amém. É isso mesmo. A obra de Deus não tem muita explicação. Uma mulher que frutifica, uma mulher que é uma árvore forte, faz com que as pessoas vejam as coisas na perspectiva de Deus e não da lógica humana. Se você ainda não consegue parar de olhar para os carros de guerra, eu queria te convidar nessa manhã a olhar e pensar, não é o Senhor que está indo à tua frente? Para de olhar para o exército inimigo, para de olhar para os vários obstáculos que estão se levantando ao teu redor. Creia, se o Senhor te falou, vai acontecer. Eu acho bonito porque apesar de tudo, o Baraque fala assim, se você for, eu vou junto. Você tem uma Débora na tua vida? Ela pode estar sentada do teu lado. Sabe aquela mulher que fala assim, Deus não te falou? Deus já não foi à frente? E ela te acalma, ela te encoraja. E você pensa assim, eu estou com medo, mas eu vou mesmo assim? Ore para que o Senhor te dê uma Débora. Ore para que o Senhor te dê essa amiga maluca, que é mais crente do que você. Eu sempre falo assim, você não pode ser a mais crente do grupo. Se você é mais crente do teu grupo, fique preocupada. Você sempre tem que ter uma amiga mais maluca que você. Eu tenho uma amiga que eu amo demais, ela é muito doida. Eu ligo para ela às vezes e falo assim, amiga, estou jejuando, eu estou há 3 dias só na água. E ela, nossa amiga, que bênção, eu estou no 15º. Eu, droga! Falei, amiga, nossa, os meus filhos já leram a Bíblia toda esse ano. Dela, ai que bênção, amiga, os meus também leram em hebraico. Nossa! Ela é sempre mais crente do que eu. E eu amo isso. Ela me impulsiona. A gente, mulher, tem que parar de ser boba. A gente fica nesse negócio, ai, eu não posso me comparar. A comparação vinda de Deus é bênção. A comparação de Deus é inspiração. Você não é que você fica se comparando. Você fala assim, nossa, se ela já chegou lá, eu também quero chegar. Amiga, como é que você fez? Como é que você fez para estar tão crente? Como é que você faz para ler tanto a Bíblia? Como é que você faz para conseguir jejuar? Se aproxime de uma Débora. Talvez você está caindo no medo. Talvez você está caindo no desânimo. Porque você está sozinha. E o inimigo assusta mesmo. Os carros de guerra assustam. Ou talvez o Senhor está te chamando para você ser a Débora na vida de alguém. Talvez enquanto eu estou falando, você já lembrou daquela tua amiga, que é a mais fraca. Ela não aguenta. Vem a dificuldade, ela para de vir na igreja. Começa a ter um problema no casamento, ela já pensa em divorciar, já pensa em largar tudo. O Senhor está falando, filha, seja uma Débora, chega lá e fala, olha, o Senhor está adiante. Permaneça, fique firme. Eu dou graças a Deus porque eu sou de uma igreja onde tem muitas Déboras. Eu tenho meu grupo de intercessoras, as minhas amigas. A gente já fez vários propósitos, já oramos 3 horas da manhã, a gente acordava, fazia a chamada de vídeo, era uma mais descabelada que a outra, sem maquiagem, sabe, sem essas frescuras, que mulher gosta de frescura. Eu não posso aparecer descabelada, ela não pode me ver sem maquiagem, eu tenho que estar com uma roupa bonita. Para de besteira. Eu amo as minhas amigas ainda mais depois que eu conheci elas sem maquiagem, descabeladas, sabe, chorando feio, com o nariz escorrendo. É isso que a gente precisa. Parar de frescura. A gente tem tanta coisa para viver. Quem são as Déboras que você tem caminhado junto? Eu fui muito fortalecida por elas no final do ano. E eu vou terminar compartilhando meu testemunho, porque é algo que o Senhor tinha me mostrado que eu ia fazer aqui. Em novembro, eu engravidei. E eu estava muito feliz. Eu sempre quis ter o 3º filho, sempre quis ser mãe. E eu estava muito feliz, eu estava eufórica. Eu saí contando para todo mundo, contei para as crianças. Eu estava pilhada, nem tinha feito a primeira ecografia.
Quando eu fui fazer a primeira ecografia, eu nunca tive problema nenhum nas minhas outras 2 gestações. Então, assim, não passou nada na minha cabeça. Eu só engravidei e pronto, está tudo bem. E eu lembro que eu fui no médico para fazer a primeira eco. Quando a gente sentou ali, eu já tinha tido 2. E eu lembrava como era o útero, quando está lá aquele pontinho. E eu vi que ela foi passando e meu útero estava vazio. Falei, meu Deus, será que eu queria engravidar tanto que eu imaginei? Eu tive uma gravidez psicológica. Não, mas eu fiz o teste, eu fiz o exame de sangue. E aquelas 1000 coisas passando na minha cabeça. E a médica olhou para mim e falou assim, mãezinha, o teu bebê está aqui, está vivo, mas ele está no lugar errado. Ele está na tua trompa direita. Isso é muito sério, você precisa ir correndo para o hospital agora e fazer uma cirurgia para remover o bebê. Aí eu senti um gelo assim nas minhas costas. Sabe quando você fecha o olho assim e quer acordar na tua cama? Tipo, isso aqui é um pesadelo, eu não estava ali. E eu não entendi nada assim. Já foi meu marido ligando para uns amigos nossos que são médicos e aquela correria, eu fui indo para o hospital. Foi tudo muito rápido. Quando eu vi, eu estava no centro cirúrgico. Eu só chorava. Eu lembro que a enfermeira falava comigo e eu não conseguia parar de chorar. Eu só chorava. Eu tinha orado a madrugada inteira. Eu tinha falado, Senhor, o Senhor não consegue mexer o bebê? É só um sopro. E ele vai para o lugar certo. E fiquei ali. Fiz o que pude. Mas não deu. Perdi o bebê. E eu nunca tinha sentido essa dor de perder um filho. Porque mãe, gente, é mãe a partir do momento que sai o positivo. Pode ser desse tamanho. Pode ter 30, 40 anos. Mãe sofre. Uma perda que às vezes ninguém entende. E eu entrei numa tristeza muito profunda. Eu entrei assim, onde eu só olhava os carros de guerra. Eu olhava obstáculos. Eu falava assim, Deus, eu estou muito triste. Eu não consigo sair disso. Por que aconteceu isso comigo? Eu lembro que tomar banho era dolorido, porque foram 5 furos que fizeram na minha barriga para costurar, e eu olhava aquelas marcas e aquilo me machucava mais, e a hora do banho era a hora em que eu mais chorava, e eu caía de novo, tanto que o Michel, muito lindo, várias vezes ele começou a perceber que eu ficava mal no banho, ele sentava na privada do lado e ficava conversando comigo, linda, tá tudo bem, tá? Linda, fala comigo, o que você vai fazer amanhã? Então ele queria me distrair. Eu olhei para ele um dia e falei assim, você sabe que eu nunca vou esquecer disso, né? Falei, você realmente me ama, eu te amo muito também, mas eu estou triste, eu não consigo. Mas chegou um dia em que o Espírito Santo falou para mim assim, filha, eu sei que você está triste, mas você precisa parar de chorar. Proteja a sua alegria. E eu fiquei com aquilo no meu coração, proteja a sua alegria. Eu preciso proteger a minha alegria. Eu estou deixando a minha alegria embora. Quem me conhece, assim, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Eu sempre sou, de ver as coisas para o lado bom, de dar risada. E era muito triste você se ver sem sorrir. Eu falava, será que eu vou mudar para sempre? Eu não vou mais ser desse jeito? E comecei a fazer essa oração. Primeiro eu achei que eu ia vir aqui, que eu não ia conseguir vir, porque eu ia estar muito grávida, né? Eu estaria quase ganhando. Falei, vou ter que ligar para a Dani e cancelar o convite. Mas quando aconteceu tudo isso, numa madrugada do hospital, o Senhor falou, você vai voltar lá. E você vai testemunhar. O teu testemunho vai servir de cura para muitas mulheres. E eu fiquei com isso no meu coração, por isso que eu estou contando para vocês também. Depois de alguns dias em que eu já estava numa tristeza profunda, meu marido chegou para mim e falou assim, linda, Deus falou comigo. 2 Reis, capítulo 4, versículo 16. Daqui a 1 ano, nessa mesma época, você estará com teu filho nos braços. E aquilo eu lembro que, veio uma força que eu não tinha. Era a palavra de Deus me dando força. É o que a palavra de Deus diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E eu comecei a sentir a minha alegria voltando, e mulher começa a fazer conta. Então, se nessa época eu tenho que estar grávida, no que vem eu tenho que engravidar quando? Ai, meu Deus do céu, dá tempo de cicatrizar minha cirurgia. E cada mês aquela tortura emocional, né? Ai, eu estou grávida, agora eu estou grávida, daí vinha a menstruação. Não, agora eu estou grávida, tenho certeza, estou até enjoada. Vinha a menstruação. E eu fui num retiro.
E eu lembro que chegou num determinado momento, o pastor estava orando pelas mulheres que queriam engravidar, e ele fez uma brincadeira, ele falou assim, dá tempo ainda de bebê nascer esse ano? E as mulheres que estavam perto dele falaram assim, não dá mais tempo. E aquilo veio como uma flecha, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal. Eu falei, Senhor, como não dá tempo, o Senhor prometeu? Eu me apeguei nisso, eu me fortaleci na Tua palavra, o Senhor disse que eu estaria grávida. Eu não sabia, mas eu já estava grávida no retiro. O bebezinho já estava ali dentro. O mais lindo foi quando eu fui fazer a primeira ecografia. O médico que já sabia que eu tinha tido a gravidez ectópica foi muito carinhoso, já foi logo colocando na barriga, mamãe, ele falou, ó, tá tudo certo, tá no lugar certo, ele tá bem e tal. Aí eu olhei para a tela, data prevista do parto. 31 de dezembro de 2025. Nem que seja no último dia do ano, você vai estar com teu filho nos braços.